Oi gente, tudo bem? Aqui é a Dani Celau, da Dani Arte Cristã, e hoje a gente está aqui para fazer uma peça muito legal, que é uma capa para caderno. Ela é uma capa para caderno, onde tem aqui desse lado um estojinho, ó, transparente, e ela fica uma graça. Ela é muito bonitinha, vocês podem fazer bordados na frente, ou então que nem essa aqui, ó, só com o tecidinho estampado. Tem também aqui os marcadores de página. Eu tenho certeza que vocês vão amar. É muito fácil de fazer. E as meninas ficam assim enlouquecidas por essa peça. Tá bom, gente? Vamos lá? Vamos aprender? Vem comigo, então. Bom, gente, então vamos começar. Nós vamos precisar de um pedaço de tecido no tamanho de 72 por 32. Só que eu quero fazer esse pedaço de tecido para capa do nosso caderno em duas estampas. Então, para fazer assim, eu peguei aqui um pedaço de tecido de 60 centímetros por 32 e outro pedaço de 20 por 32. Eu vou posicionar frente com frente dessa forma assim, tá? Onde eles têm 32, né? E vou passar uma costura pé de máquina unindo esses dois tecidos. Bom, então eu fiz a costura aqui, desvirando ele vai ficar assim. Ele ficou então aqui um pedaço de tecido, né? Ó, com duas estampas. Eu preciso então que esse tecido agora tenha 72 centímetros. Eu vou medir, ó, ele tá com 80. Então eu vou cortar esse excesso e vou ficar só com 72. Vou marcar aqui onde eu tenho que cortar o excesso. E vou tirar. Eu vou precisar também, para fazer essa capa, de uma manta que eu uso, tu pode usar manta R1 ou R2, tá? Né? Resinada. Ou pode usar manta sem resina, de gramatura 100 ou 150, que é a que eu uso sempre para fazer todas as minhas peças, eu uso essa manta. Essa aqui, então, gente, é a manta que eu uso. Essa aqui tem gramatura 150, ó, como ela é bem larga, tá? Vou ver aqui pra vocês quantos centímetros ela tem, ó. Ela tem 3 centímetros de espessura. Eu uso ela pra todas as peças que eu faço, tá? Por ela não ser resinada, ela é bem fofinha, mas ao partir do momento em que eu passar ela a ferro, ela vai fixar no tecido. E eu uso essa manta porque ela tem um custo aqui na minha cidade muito menor. Eu pago em torno de R$7 o metro dessa manta. Então, como ela é muito mais barata, eu uso ela pra tudo e ela dá super certo. Vou passar aqui a ferro, então vou posicionar o verso do tecido em cima da manta e vou passar a ferro para vocês verem como é que fica. Agora a gente vai cortar aqui o excesso da manta, deixar ela bem parelhinha aqui com o tecido. Vocês podem perceber, então, o tecido, ele dá uma grudadinha na manta e a manta, ela fica bem compacta. Ó. Ela já de 3 centímetros, ela já diminuiu bastante. Ela ficou bem compacta, com ferro bem quente, tá? Vocês passem com ferro bem quente. Aqui nessa parte da frente eu ainda quero fazer alguns detalhes, tá? Porque essa aqui vai ser a parte da frente, né, da nossa capa. Ela vai ficar assim. Então aqui eu ainda quero fazer uns detalhes, vou fazer uma aplicação aqui com os 2 coraçõezinhos, tá? Pra dar uma delicadeza na peça. Então, vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Eu só cortei aqui 2 corações de uma forma bem simples mesmo, nesse mesmo tecidinho que eu usei aqui. E vou posicionar os corações e vou fazer uma costurinha em volta, pode ser de zigue-zague, tá? Se vocês quiserem fazer uma costurinha zigue-zague, ou pode ser aquele ponto de patchwork mesmo. Bom, gente, então eu fiz aqui com zigue-zague, ó. Eu prendi aqui os 2 coraçõezinhos com zigue-zague pra vocês ver como que fica, tá? É um zigue-zague bem simplesinho, ó, já fica bem delicado, já fica bem bonitinho. E aqui eu fiz um bordadinho à mão livre mesmo, tá? Escrevi e passei o bordadinho, fiz na mão,
Eu ia mostrar o bordado, né, aqui nesse vídeo, mas ficou muito grande o vídeo, então, caso vocês se interessem numa aula, então, desse bordadinho à mão, aí eu faço uma aula só ensinando a fazer esse bordadinho aqui, tá? Mas como o objetivo é a capa, então desse vídeo eu não vou mostrar passo a passo, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, tá, gente? Então aqui tá pronta a parte do tecido principal, então, da nossa capa. Agora vamos continuar o processo. Então, eu vou fazer um quilt dessa parte aqui pra lá. Como o meu tecido aqui ele já é riscado, eu vou acompanhar essas linhas aqui do próprio desenho da estampa do tecido. Mas se o tecido de vocês for liso, basta vocês posicionar aqui a régua a cada 5 centímetros e marcando, né, risquinhos assim e depois assim. 5 centímetros, tá? Um quiltzinho reto, bem simples. Se quiser fazer um quilt livre também pode, fica a critério de vocês. Então, é costuras, tá? Retas, uma do ladinho da outra. Pode ser nesse sentido, pode ser nesse sentido, pode ser enviesado, assim, tá? Então, como vocês quiserem. Agora, nós vamos precisar de 2 pedacinhos de tecido. De 32 centímetros por 12 e um outro de 32 centímetros por 15. Nós vamos posicionar dessa forma, frente com frente, tá? E aí, nós vamos costurar essa lateral aqui, um pezinho de máquina. Depois, nós vamos puxar aqui pra cá e costurar novamente um pezinho de máquina aqui. Então, gente, ó, costurei aqui e aqui, nas duas extremidades, ó, ficou dessa forma, tá? Esse lado aqui ficou um pouquinho maior e esse aqui menor. Agora, nós vamos desvirar e vamos passar a ferro. Quando a gente desvirar e passar ferro, vocês vão perceber que vai ficar como se fosse um vezinho dos dois lados, ó. Por causa desse detalhe que nós fizemos um tecido maior que o outro. É pra gente ter esse efeito aqui, tá? Passando a ferro aqui, ó, ele vai ficar bem assentadinho, como se fosse 2 viés aqui nas laterais. E agora nós vamos passar uma costurinha aqui, só pra fazer um acabamento, tá? Vou passar uma costurinha bem aqui em cima e outra aqui, só pra finalizar. E aí nós vamos reservar essa parte aqui. Então, nós vamos preparar aqui o zíper. Nós vamos pegar aqui uns pedacinhos de 5 por 5 centímetros, tá? De tecidinho. E vamos posicionar aqui na extremidade do nosso zíper. Ó, nós vamos posicionar frente com frente. Vamos fazer um sanduíche com o zíper dessa forma, tá? E aí, nós vamos passar uma costura pé de máquina aqui assim. Então, gente, ó, costurei aqui e costurei aqui, tá? São 2 pedacinhos, então, de tecido que quando a gente desvira, ó, ele fica com um acabamentinho bem legal. Aí, agora eu só vou fazer uma outra costura aqui e aqui, só pra dar um acabamento. Dá pra gente também cortar os excessos, tá? Porque como ele tem 5 centímetros, a gente vem aqui, ó, e corta esse excesso aqui nas laterais. E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui pra deixar ele com acabamento melhor. A gente vai deixar o zíper de lado um pouquinho, vamos pegar aqui um pedacinho de plástico de 15 centímetros por 32, tá? E vamos colocar em uma das laterais um viés. Eu vou usar uma tirinha de tecido para fazer esse meu viés, do próprio tecido que eu usei para fazer a capa. Então, eu vou posicionar ele aqui, vou passar uma costura, pezinho de máquina bem na extremidade, vou virar e vou costurar aqui novamente, fazendo o acabamento e fechando o viés. Posicionei, então, aqui a frente do meu viés nessa tirinha de tecido, e tem 4 centímetros essa minha tira de tecido, de frente pro plástico, e passei uma costurinha aqui, pezinho de máquina, aproximadamente meio centímetro, tá? Essa é a minha costura. E aí, eu vou virar pra cá, ó, dessa forma. Vou virar pra cá, e aí vou dobrar uma beiradinha pra dentro, assim, ó, e vou passar uma outra costura só pra fazer o acabamento. Bom, gente, então terminei aqui, fiz o acabamento, ó, eu coloquei o viésinho no plástico, né? Agora nós vamos colocar o nosso zíper, vamos prender ele aqui no plástico. Nós vamos fazer o seguinte, a gente só vai fazer assim, ó, vamos posicionar o zíper, a frente do zíper, atrás aqui do nosso viés, ó, do ladinho do nosso viés, tá? A frente do zíper tá aqui, o viés tá aqui. Nós vamos posicionar assim e vamos passar uma costurinha aqui
prendendo, então, o zíper aqui no nosso viés. A gente, então, ficou assim, ó, preso aqui, tá? Atrás ficou dessa forma, ó. Ficou um acabamento bem legal. E agora, desse lado de cá do nosso zíper, nós vamos colocar um outro viés, da mesma forma como nós colocamos no plástico, tá? Nós vamos fazer assim, passar uma costurinha aqui, dobrar, né, desse lado e fazer o acabamento aqui desse lado do zíper. Como igualzinho a gente fez aqui no plástico. Vamos pegar um tecidinho de forro, que é o tecido que vai ficar na parte de dentro, no mesmo tamanho do tecido principal, 72 por 32 centímetros. Estou usando esse tecidinho liso aqui, que é um tricoline azul liso, tá? Aí eu vou posicionar aqui, em primeiro lugar, o nosso bolsinho com o zíper. Vai ficar aqui na beiradinha. Tá? Depois, 7 centímetros depois do nosso bolso, nós vamos colocar aquela tirinha que nós fizemos, tá? Vamos alfinetar aqui. 7 centímetros entre aqui e aqui, tá? Vamos posicionar aqui. E aqui, assim, a 3 centímetros aqui do final dessa tira, nós vamos posicionar a fitinha mimosa, tá? Peguei aqui uma fita só pra gente fazer como marca-página, tá? Eu vou posicionar ela aqui, dobradinha no meio, eu dobrei ela no meio, tá? Deixei a parte brilhosa pra fora e vou posicionar ela aqui a 3 centímetros dessa nossa tirinha e vou alfinetar também. Posicionado, então, gente, nós vamos costurar prendendo essas partes aqui na parte do forro. Eu vou passar uma costura, então, aqui e vou passar uma costurinha aqui e aqui. Essas duas laterais, elas vão ficar abertas, tá, gente? Porque a gente vai usar depois pra gente prender a capa do livro. Então, nós vamos só passar duas costurinhas aqui pra fixar bem e uma costura aqui pra fixar o bolso. Bom, então depois de tudo posicionado aqui no forro, a gente vai pegar aqui a nossa parte da frente, né, que a gente já tinha feito, estava reservado. Vamos dobrar ao meio e aqui, nessa parte onde a gente fez a aplicação, né, que vai ser a parte da frente da nossa capa, nós vamos dobrar assim e vamos somente arredondar um pouquinho os cantinhos, assim, ó. Só pra ele ficar com um formato arredondadinho, tá? É a olho mesmo, gente, é só tirar os cantinhos, só pra ele ficar arredondadinho, tá? Não tem uma metragem certa, tá bom? Vamos posicionar frente com frente aqui do nosso tecidinho de forro, tá? Vamos posicionar assim, sendo que a parte do zíper vai ficar nessa parte aqui, onde a gente decorou. Vamos alfinetar tudo e nós vamos costurar em toda a circunferência, tá? Em toda essa circunferência aqui, prendendo tudo, deixando um pedacinho aqui pra gente poder desvirar a peça. Então, tudo costurado em toda a circunferência, deixei esse pedacinho pra gente desvirar. Agora, a gente vai meter a mão aqui por dentro e vai desvirar a peça. Puxando tudo pra fora com cuidado. Vai ficar dessa forma, então, e agora nós vamos passar a ferro desse lado de cá, tá? Porque aqui tem o plástico, né? Então, vamos virar desse lado e vamos passar bem a ferro pra ficar bem assentado. Depois, então, da peça desvirada, né? Passada a ferro. Agora, nós vamos passar uma costurinha em toda a circunferência para nós fecharmos esse buraquinho aqui e para fazer um acabamento também final na peça. Mas antes de passar essa costura aqui, nós vamos fazer assim, ó, nós vamos verificar aqui 10, nós vamos ver aqui 10 centímetros aqui do final, onde tá essa parte reta. Vamos marcar 10 centímetros e vamos dobrar assim, ó, dessa forma. Por quê? A capa do caderno e do livro vai ser posicionada aqui dentro, tá? Então, a gente precisa dessa aba. Então, nós vamos dobrar assim, e aí agora a gente vai fazer uma costurinha, iniciando aqui, pezinho de máquina, tá? E vamos dar toda essa volta até aqui. Essa parte a gente não vai costurar, vamos iniciar aqui, fazer toda a circunferência até aqui. Gente, então, passei toda, ó, a costura, ficou essa partezinha aqui onde a gente vai colocar. Ela vai fechar assim, e aqui
a capa, então, do caderno. Nós vamos colocar agora botões aqui pra gente poder fechar essa capa, tá? Aí aqui, então, ficou o zíper, né, pra guardar o estojinho, pra guardar caneta, essas coisas assim. Aqui prendendo a capa, aqui prendendo essa outra parte, né, a outra capa. E a parte aqui do marca-páginas. O marca-páginas eu ainda vou colocar duas bolinhas, duas miçangas aqui na frente, aqui na extremidade, para ficar bonitinho. Então, nós vamos ver qual vai ser a localização dos nossos botões, ó. A capa vai ficar assim, né, como eu mostrei para vocês, vai ficar nesse formato. Então, eu vou posicionar um botão aqui, outro botão aqui no meio e outro botão aqui nessa extremidade. Posicionado aqui os 3 botões, ó, nessa parte, tá? Nós vamos ver agora onde nós vamos colocar as outras, o outro lado dos botões. A gente vai fechar assim, vai marcar, vai pressionar aqui e vai fazer uma marcaçãozinha, ó, onde vai ser colocado os botões, tá? Dessa forma, tá? E aí, a gente vai colocar, então, os botões aqui, ó, pegando aqui, saindo aqui.